Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês essa decoração de fundo de mar que eu fiz, tá? É um bolo de 30 centímetros, ele serve cerca de 60 fatias e eu não sei quanto que ele pesou porque o Yuri quebrou minha balança. Primeiro eu coloquei aí a primeira duas partes do meu saco de confeitar, essas duas primeiras partes foi azul anis com uma gotinha de azul marinho, tá? E pessoalmente dá pra ver bem assim o degradê. Depois eu peguei o resto de todo o chantilly e coloquei um pouco de chantilly claro, tá? O chantilly branco e só fui deixando o tom mesmo. Vocês podem ver que ficou bem bonito o tom sobre tom, tá? Peguei a minha espátula com a ponta redonda e comecei a fazer essas ondinhas. Só que não tava ficando conforme eu queria. Eu peguei uma colher, o que ficou da forma que eu queria, porque a colher tem um abaulado e aí sim ficou como umas ondas do jeitinho que eu queria. Esses rebarbinha que tá sobrando era o objetivo e com a espátula não tava ficando assim, tá? Liguei o flash porque eu achei que ia ficar melhor aí pra vocês estarem olhando, tá? Então, eu fui passando essa colher aí por todo o meu bolo, tá, gente? Ah, o primeiro bico que eu usei pra espalhar aí o chantilly no meu bolo foi o bico serra. A parte azul, eu coloquei 2 voltas de bico serra, né? E depois o resto eu coloquei tudo de azul mais claro, tá bom? Depois que eu fui fazendo, que eu fui colocando a colher em todo o meu bolo, na parte de cima também, lembra, gente, de depositar bastante chantilly, porque não vai ter trabalho de bico que tampe o bolo. Vai ter um trabalho de bico, mas ele não vai tampar todo o bolo. E você precisa aprofundar um pouco a colher, tá? No bolo, então você não quer que acerta a sua massa, porque senão você vai ter que cobrir tudo de novo, fazer tudo novamente, tá? Então, deposite uma boa quantidade generosa. Essas pontas que sobrou, gente, era o objetivo, não era para ficar certinho, não era um bolo certinho. Eu peguei um bico perlê, tá? Coloquei um pouquinho de chantilly branco nele, tá? E comecei a colocar nessas pontas que ficou, tá? Não pode ficar tão definidinho. Tá vendo que o primeiro que eu coloquei ficou muito definidinho? Não, ele tem que ficar meio que salpicadinho mesmo, umas gotinhas num lugar, outras noutras. E fui espalhando aí essas gotinhas, né? Esses pontinhos, tipo pontinho de luz. É pra imitar, gente, a espuma do mar. Sabe quando a onda vira e tem uma espuma? É pra imitar essa espuma do mar, tá? Então, nessas partes mais altas, eu fui colocando. Só fiz isso na parte de cima do bolo. Esse bolo era para ter levado um topper, mas a dona gostou tanto da decoração que não quis colocar no topper, achou que ficou lindo assim. Esse tema era a Arca de Noé. E ela gostou muito de como ficou em cima e não quis colocar o topper, tá? Depois eu peguei o bico, perlei também e fui fazendo movimentos de sobe e desce com é, o chantilly vermelho. Eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês como que foi feito esse movimento, tá? É um movimento mesmo bem curtinho de vai e vem, bem rapidinho. Vocês podem ver aí que dá pra vocês verem aí, mas depois eu mostro mais de frente. E eu fiz como se fosse 3 galinhos, tá? Olha aí como que fica bonitinho, tá, gente? E aí, se você quiser deixar mais alto, você pode agregar mais bolinhas, vamos se dizer assim, tá? E eu fiz essas algas aí, essa plantinha aí, em toda a volta do meu bolo, tá? Agora tô fazendo aí mais de frente pra vocês verem o movimento da mão, tá vendo? É um tipo sobe e desce bem curtinho, pra você dar esse efeito de ondinhas na sua alga e na sua alga marinha. Ah, antes de colocar a alga marinha, gente, eu esqueci de comentar pra vocês, eu coloquei bastante pó na cará, cada pessoa fala de um jeito, tá? Mas é aquele pó perolado, mas é o pó perolado na car, tá? Ou na cará, não sei. Sinceramente, cada um fala de um jeito. Então, eu fui fazendo isso em toda a extensão do meu bolo. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu gravei todo o bolo e eu perdi uma parte da decoração. Logo que eu fiz essas algas aí marinhas, eu coloquei pitangas amarela e laranja. Peguei a cor amarela que eu tinha feito, as pitanguinhas, juntei um pouquinho com o próprio chantilly vermelho e fiz a cor laranja. O amarelo que eu usei foi o amarelo damasco com uma gotinha de amarelo gema, tá?
Eu não sei por que não gravou, mas eu não queria deixar de compartilhar esse bolo, porque ele ficou maravilhoso, tá? E na verdade eu fui fazendo pitanguinhas e colocava 2, 3 pitanguinhas em volta dele, tá bom? Peguei também um chantilly verde, o verde que eu usei foi verde folha, e eu fui fazendo tipo como se fosse umas árvores, tá vendo? Eu mostrei até essa parte e depois a câmera, o celular simplesmente desligou. E tá vendo que eu coloquei pitanguinhas e peguei o pico folha e fui fazendo umas folhinhas assim pra fazer as algas também, tá? Misturei paçoca e açúcar demerara. Por que eu misturei os dois? Só açúcar não tinha ficado bacana. Não tava parecendo uma areia. E quando eu misturei a paçoca, fui colocar só a paçoca, também não estava parecendo areia. Porque tava uns pedaços muito grandes, uns pedaços muito grossos, sabe? E eu também fiz, gente, passar um pouquinho de chantilly na bandeja para dar uma segurada nesse farelinho que a gente tá colocando, né? Para ele não ficar tão escorregadio assim na bandeja, ainda mais que a minha bandeja é de vidro. E eu fui depositando essa areia comestível aí, tá? Você pode fazer só com a açúcar demerara? Pode. Pode fazer só com a paçoca? Pode. Só que eu achei que para ficar mais compatível com a realidade, com a sensação de uma areia molhada, eu preferi misturar a paçoca com a açúcar, tá? Açúcar demerara. E vocês podem ver, gente, que o bico folha que eu usei também é daquele kit bem pequenininho. E eu fui fazendo ondinhas, tá? Que é uma forma bem simples de você fazer a folha, né? E eu fui fazendo isso em todo o meu contorno do bolo. Infelizmente, gente, eu perdi essa gravação. E olha como o nosso bolo ficou lindo! Arrasamos nesse vídeo, né, gente? Eu gostei muito do resultado, a cliente também amou o resultado, ficou como ela esperava. E esse bolo é muito grande, gente, e ficou maravilhoso. Olha os detalhes na lateral, olha como os pontinhos de luz fica importante aí no bolo, né? Essa partezinha branca. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe não ter perdido uma parte do vídeo, mas eu queria muito mostrar essa decoração. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!